presbítero. Rei. O reinado de Cristo é soberania do Redentor divino humano que lhe pertencia por direito desde o momento do seu nascimento, mas que foi exercido plenamente a partir da sua entrada para o estado de exaltação. Em virtude deste ofício real, Cristo dirige todas as coisas no céu e na terra para a glória e execução do propósito salvador de Deus. Com relação ao universo em toda a sua extensão, o reino de Cristo é um reino de poder. Ele sustenta, governa e julga o mundo. Salmos 2, 6 a 8. Ungi o meu rei, tu és meu filho, os confins da terra por tua possessão. 8:6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Também em Hebreus 2, 8 e 9. Ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas? Vemos, porém, Jesus coroado de glória e de honra. Mateus 25, 31 e 32. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. 28, 18. Toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Hebreus 1, 3. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E Apocalipse 19, 15 e 16. Ferir todas as nações, regerá com vara de ferro, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se vocês entenderem, aqui está tanto o reino de Cristo invisível, que é espiritual, e visível. A gente está no sentido invisível atualmente, por meio da graça, invisível, nesse sentido espiritual. Ou seja, Cristo é rei, mas o seu reino ainda não está exposto socialmente, politicamente, economicamente. Quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando ele voltar. Isso já é escatologia, já é um outro estudo sistemático. Quando ele voltar, passar o período do anticristo aqui na terra, quando o povo de Israel estiver oprimido, quando o anticristo vir querer destruir o povo de Israel, Cristo vai aparecer para implantar visivelmente o seu reino, que é o reino milenar, que vai ser socioeconômico e político. Então nós estamos no período do reino espiritual, que a igreja vive, esse período. Mas ele já é rei. O reinado de Cristo é a soberania do Redentor divino e humano, que lhe pertencia por direito desde o momento do seu nascimento. Ou seja, humano da descendência de Davi. Entenderam? Aqui olha o que Lutero diz. Isso aqui é muito interessante. Lutero diz: agora Cristo reina, não de uma forma visível, como foi falado, pública, mas através da palavra do mesmo modo em que vemos o sol, através de uma nuvem, vemos a luz, mas não o sol. Porém, quando as nuvens se vão, vemos tanto a luz como o sol. Podemos encerrar as nossas considerações sobre o reinado de Cristo com duas notas práticas. Primeira, nunca será demais pensarmos na cruz, mas podemos pensar muito pouco no trono. Não temos Cristo como profeta ou sacerdote se não aceitarmos como rei. Então andam juntos, gente. Eu não posso crer em Cristo como apenas sacerdote e rejeitar profeta, a sua função de profeta e a sua função de rei. Então, esses três ofícios ou funções andam juntos. Como nós lemos lá no começo, que o profeta ensina, o sacerdote intercede, tira o homem da culpa. E o rei o quê? Faz o homem sair do domínio da escravidão. Então, nós encerramos aqui. Vamos agora para a última parte da aula sobre a tentação de Jesus. A tentação de Jesus.
Isso. Definição de tentação. Nós sabemos que Jesus Cristo ele foi tentado porque ele era humano. Ele foi tentado porque ele era humano. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 17, que em tudo ele foi tentado, porque ele era semelhante a nós, para poder interceder por nós. A origem grega é peiraizon, que significa submeter ao teste. Mas o Charles Swindoll, ele chega a dizer isso aqui, ó. O verbo grego traduzido por tentar significa procurar descobrir a natureza ou o caráter de alguém, ou alguma coisa a submetê-la a prova ampla e extensiva. Ou seja, o diabo tentou Jesus porque procurou testar, procurou saber acerca do caráter dele, se era um caráter firme ou vulnerável, se era um caráter bom ou ruim. Então ele procurou testar o caráter de Jesus. Então a palavra tentação significa isso aí, submeter ao teste, ou procurar testar a natureza e o caráter. Somos tentados pelos desejos do nosso coração. Somos atraídos pela concupiscência e incitados pelo diabo para nós pecarmos. Ou seja, nós somos tentados porque existe em nós a concupiscência, a natureza carnal. Nós somos atraídos para poder nós pecarmos. Mas Jesus não foi diferente. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado. Mas qual era a diferença? Ele não era tentado porque ele era pecador, como nós somos tentados porque nós somos pecadores. Ele só foi tentado porque ele era humano. Nós somos tentados porque nós somos pecadores. A Bíblia diz em Tiago, vamos ler aqui, Tiago no capítulo 1, do versículo 13 ao 15, diz assim mesmo: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então somos tentados por causa da nossa natureza pecadora, como eu falei aqui. Cristo foi diferente. Só foi tentado porque ele era humano, mas não pecador. Então, a tentação, ela foi aonde? No deserto. Entendeu, Juliano? Porque a tua cara ficou meio assim. Não, nada a ver. Nesse momento eu estava pensando em outra coisa. Porque assim, eu estava com a cabeça, eu estava pensando em outra coisa. Nós somos pecadores porque a gente nasceu como? Então, nós temos origem de pecadores. Então, a gente tem desejo, concupiscência, que está lá dentro do coração e sai pro... Né? Então, nós somos tentados porque nós somos pecadores. Mas Jesus nasceu como? Então, né? Então, ele nasceu como? A natureza, como ele nasceu, diferencia da gente. Então, ele foi tentado porque ele era humano, não porque ele era pecador. Entendeu? Pois é. Então, a gente vai ver aqui que depois de Jesus ser batizado, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Na letra A, Mateus fala, foi conduzido. B, foi impelido. Cheio do Espírito Santo, ele foi levado ao deserto. Olha, entenda uma coisa aqui que eu acho muito interessante, é que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto, ele foi tentado pelo diabo. Lucas fala que foi 40 dias que foi tentado. Alguém pensa que ele foi tentado só no último dia. Lucas fala que ele foi 40 dias tentado. Ele foi tentado cheio do Espírito Santo. Aí alguém confunde. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu posso pisar no diabo. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu posso dar-lhe bicuda na cara do diabo. Não existe isso. O diabo, ele respeita alguém cheio do Espírito Santo. Mas ele não tem medo. Porque se ele tivesse medo, ele não chegaria perto de Jesus para tentar Jesus. Ele não chegaria.
Então, algumas pregações aí são pregações heréticas. Algumas pregações. Porque o diabo respeita, mas não teme. Não teme. Esses dias eu estava vendo, tem umas igrejas aí por aí que agora começaram aquela modinha de ficar pisando na cabeça do diabo, né? Aí ficam dançando e pulando e pisa. E aí um pastor disse, ficam mexendo porque ele está quieto, né? Porque ele a tá Bíblia... lá, tipo, ele está lá no lugar dele, né? Mas Sim. aí os crentes estão, tipo, provocando, né? Estão fazendo coisa, deixa ele lá, né? Não fica intimando, não fica provocando ele. Há 2 versículos que é interessante, que eu acho. A Bíblia diz assim mesmo que a gente deve pisar nos dardos inflamados do diabo. Dardos inflamados, olha a diferença. Capítulo 4, se eu não me engano, é o versículo, capítulo 10, versículo 10 de Lucas. Pisar em serpente, escorpião e toda a força, ou todos os dardos inflamados do diabo. Aí hoje nós estávamos lendo sobre Romanos, queria que você lesse comigo o capítulo 16 de Romanos 16. Versículo 20, eu queria que alguém lesse. Versículo 20. Mas até onde? Só ouvindo. Romanos, só 20. A minha leitura é ruim, deixa eu fazer. 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás, debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Esmagará em breve. Ou seja, em breve. E é Deus, né? E é Deus, É. Não é nós, é Deus. É Deus. Entendeu? Debaixo de quem? Mas debaixo dos nossos pés. Ou seja, é Deus que esmagará debaixo dos nossos pés. Tá entendendo? Mas não é agora. Então, essa é a diferença. Ou seja, as pessoas confundem. Já ouvi hino, vamos dar bicuda na cara do cão. Não, até o anjo Miguel, até Judas fala que o anjo Miguel ele respeitou o diabo e disse, no nome do Senhor eu te repreendo. Porque eles brigavam pelo corpo de Moisés. Na verdade, eles leem e entendem mal, né? Tipo, lê a palavra e entendem mal e sai pregando um evangelho que eles acham que é o certo, né? Mas não foram a fundo buscar o que realmente aquele versículo diz. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Pois é. Então, a palavra concupiscência da carne, no grego significa desejo, anelo, apetite. Essa palavra. Então, Jesus, ele estava passando ali, quando ele terminou o período de jejum, o corpo dele necessitou de alimento, necessitou de comida. A cobiça da carne, que está ali embaixo, ela está relacionada ao corpo, à necessidade do corpo. Naquele momento, a necessidade de Jesus era o quê? Era alimento, era pão, era comida. Mas o diabo fala assim mesmo, se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Eu quero explicar isso aqui. Jesus tinha dúvida da filiação dele com o Pai? Não. Ele não tinha dúvida. Eu já vi pregadores falarem, livros falarem que Jesus tinha dúvida, ele nunca teve dúvida. Desde a sua adolescência ele já sabia os negócios do Pai, os assuntos do Pai. Ele disse para José e Maria, seus pais, ele disse assim mesmo quando ele estava na casa, que ele estava resolvendo os assuntos do Pai, quando buscaram ele, procuraram ele e acharam na casa, no templo do Senhor. Ele disse, eu estou resolvendo as coisas, os assuntos do meu Pai. E a Bíblia diz que Maria guardava tudo aquilo. Então Jesus ele já sabia qual era o propósito dele. Mas qual foi a aprovação aqui, a tentação de Jesus? Sabe qual foi? É que ele era divino e humano. Ou seja, existia a essência ou a natureza divina humana na pessoa dele. Mas ele se desproveu, a gente está falando aquilo que a gente já falou, ele se desproveu da natureza divina, se tornando um homem para ser dependente somente do Pai. Aí o diabo vem e fala, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele tinha poder, ele poderia transformar a pedra em pão.
Ele falou que nem só de pão Verá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Significa o quê? Ele estava ali na terra como um homem para depender somente de Deus e esperar a provisão de Deus. Esperar a provisão de Deus. Isso aqui pode ser para nós, quando a gente passar pela necessidade, pela situação difícil, pelos desejos carnais. Às vezes nós temos o poder de resolver certas coisas, mas cortando atalhos, tomando rumos e caminhos diferentes. Jesus poderia tomar um caminho diferente, sair da dependência de Deus como um homem para usar as prerrogativas. E usando as prerrogativas como de Deus, ele não iria entender a parte humana da espera em Deus, da espera da provisão de Deus, como os pais da fé, Abraão, outros esperaram em Deus. Entendeu? Então, quando ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, significa o quê? Eu estou em obediência esperando a provisão do Pai. Eu estou em obediência para fazer aquilo que o Pai mandou fazer. Então isso significa submissão. Significa. Entenderam alguma dúvida? Nenhuma? Amém, então. Não põe nada. Vamos ler aqui, ó. Como visto, a concupiscência é considerada uma cobiça por bens materiais ou prazeres sexuais. No caso de Jesus, era a necessidade de alimento. Ou prazeres sexuais e outros desejos que trazem grande satisfação pessoal. O desejo e o prazer em comer, beber, dormir, fazer sexo, entre outros, é natural ao ser humano. No entanto, a concupiscência da carne é uma ânsia que o ser humano tem de consentir com o mal. É contrariar a vontade de Deus. Aí fala em Romanos, capítulo 7, versículo 18, capítulo 8, versículo 1. As pessoas que se entregam à cobiça da carne são praticantes de toda sorte de imoralidades sexuais, como, por exemplo, relacionamentos amorosos contrários à orientação bíblica. Sansão fez a vontade dele própria da carne, casou com uma mulher que não fazia parte da tribo, depois se relacionou com Dalila. Davi, que se relacionou com Betseba e assim cometeu homicídio, mas começou tudo com o quê? Desejo carnal, entendeu? A necessidade de satisfazer o físico, a necessidade. A prostituição, a pornografia, o sexo fora do casamento, entre namorados, pessoas que não têm compromisso, que é a fornicação, a lascívia, a libertinagem, que significa ir além da liberdade que Cristo deu. Se eu sou libertino, significa que eu não uso a liberdade que Cristo deu. E a liberdade que Cristo deu está aqui, viver a palavra dele. Se nós vivemos fora disso aqui, significa libertinagem. Aí faz tudo que a carne quer. Então, a cobiça da carne é isso. É satisfazer a necessidade do corpo. Vamos a outro aspecto da decisão. Cobiça dos olhos ou concupiscência dos olhos. Ou seja, o diabo mostrou-lhe todos os reinos. A cobiça dos olhos está relacionado com prazer mental. Com prazer mental. Rapidinho. Só rapidinho. Com prazer mental. Se eu sei que o Face faz eu pecar, eu tenho que cortar, porque a minha cobiça dos olhos vai acumular imagens, acumular imaginações pornográficas, que pode vir do Face, pode vir do Instagram, pode vir de outros meios, entendeu? Acumular imagens indecentes. Então, a cobiça dos olhos está relacionado
a mente, a acumulação. Mas começa por onde? Começa por onde? Pelos olhos. Pelos olhos. E os olhos alimentam. Ou seja, os desejos lícitos são alimentados pelos olhos. Então os olhos alimentam a imaginação. No computador, na internet, na tela de um celular. Foi assim que Davi, os olhos de Davi, ele alimentou. Jesus foi tentado pelo reino, pelo diabo, mostrando todos os reinos do mundo. Ali está meio ortograficamente, está meio errado. Ou seja, ele mostrou todo o reino. Então Jesus queria pegar o diabo. Se ele não pegou na necessidade física, do apetite, do desejo, então ele queria fazer Jesus pecar nos olhos. Então ele mostra todo o reino, toda a glória. Mas Jesus disse assim mesmo para ele, quando o diabo disse, eu te darei tudo isso se me adorares. Jesus disse o que está escrito em Deuteronômio, só a Deus adorarás, só Ele adorarás. Então ele vence a cobiça dos olhos. Ele vence. Pode falar. E nas pesadas, os cristãos, aqueles que são mesmo cristãos mesmo, né, se esperam em Deus e tipo, batalham para, né, tipo, receber uma namorada, namorar, enfim. Tipo, aí quando eles se conhecem aí, pode ter desejo, comecei a me expliquei. Como é que vai? Como? Tem que ser como? Tipo, eu digo, um jovem com essa jovem ali, tipo, aí vai haver desejo, sentimento, como é que isso aí funciona? Quando é de Deus, na parte de Deus, que os jovens solteiros esperam em Deus, batalham ali, tá umas guerras travadas, né? E aí quando vem a bênção dele, ele vai sentir desejo, fazer como é que... Não, porque sentimento... Paulo, ele chegou a escrever sobre o casamento, né? E ele chegou a dizer assim mesmo, que é melhor casar do que abrasar. Ou seja, o nosso corpo, como um homem, como uma mulher, ele sente necessidade de ter alguém. Mas Deus, ele constitui o casamento. Se vai se relacionar com a pessoa, claro que vai ter desejo. Porque o corpo tem a necessidade. Não, mas antes da pessoa, tipo, começar a namorar, esses tipo assim... Passa. Eu diria o seguinte, se não houver o desejo é natural. Ele natural. Se não houver desejo nenhum, tem coisa errada, né? Mas a habitação precisa ser... que ela precisa ser trabalhada, né? E combatida. A palavra assim, aqui da tentação a gente foge, a gente não enfrenta, né? Então você evita ficar em situações, tem que evitar ficar em situações em que pode levar ao erro. Vai levar ao erro, O exatamente. pecado. O A pecado. prática do pecado. Então, a guerra... O Paulo disse que o jovem tem que fugir das paixões. Ele falou para Timóteo, jovens, fogem das paixões. Como o presbítero falou aqui, ele tem que sair de circunstância e situação que pode fazer ele pecar. Então, o jovem que espera em Deus, ele tem que estar orando, jejuando, vigiando, em obediência. E outra, tipo, que nem Deus me perdoe, não julgando, enfim. Mas como é que você vai, um jovem abençoado ali, vai namorar, tipo, com uma moça, vai ter calça de qualquer jeito, mas como é que vai tocar ali? Aí vai, a mente vai poluir, entendeu? Já a pessoa no namoro ali, Mas por isso que a Bíblia diz, por isso que a Bíblia fala. Não falando, não é julgando, é verdade, a moça tem que ser uma moça... José, por isso que a Bíblia diz que tem que casar logo. Paulo deixa bem claro. Não, eu sei. Entendeu? Tem que casar logo, meses porque... tem que casar. É, isso mesmo. É verdade. Eu ouvi falar, 6 de noivado, 6 de Isso. namoro, daí noivado já O casamento. problema é que se ensina errado, vai se formar, vai primeiro Assim. fazer alguma coisa da vida para depois. O mundo tomou a rédea dessas situações, mas a palavra do Senhor, que ele acabou de dizer, Sim. ou a gente segue a palavra do Senhor, ou a gente vai satisfazer o desejo da carne, porque ela existe e ela está lá. Mas eu, assim, eu sou bem, meu Deus, eu não vou casar, então, porque se eu for para namorar, Deus me dê uma moça, não é julgando, é realidade. A pessoa, uma moça bota uma calça ali, tipo, e aí como é que vai construir? Meu Deus do céu, imagina, nem dormir de noite não dorme. É. Você tá ali perto, é verdade? Imagina aí, É verdade, Paulo falou sobre isso. Então, meu Deus, tem que se vestir decente, direitinho pra ver. Sim. Então, nós vamos ler aqui a cobiça dos olhos. Enquanto a cobiça da carne aplica-se particularmente aos pecados que provém do corpo, como nós já falamos, a cobiça dos olhos está relacionada com o prazer mental, que é estimulador pela vista e que pode resultar na consumação do pecado pelo corpo.
Os olhos são considerados as janelas da alma. E eles, controlados e conduzidos pelos interesses individuais e egoístas, podem levar o ser humano a uma cobiça desenfreada e consequentemente, afastamento da vontade de Deus. A maioria dos pecados cometidos no corpo passa primeiramente pelos olhos. Por isso é importante ter cuidado com os desejos ilícitos que são alimentados pela visão. Mas é isso que eu estou falando. Ou seja, Jesus, na lei, Moisés falou que não deve cobiçar, que não deve adulterar. Aí Jesus vem falar na graça dizendo assim mesmo, que o adultério ele começa já através da cobiça. A lei fala da cobiça e do adultério, mas Jesus já faz uma junção dizendo, se a pessoa não quer adulterar, se a pessoa não quer pecar, ela começa através dos olhos. Então a cobiça da carne. Então Cristo, ele conseguiu vencer. O segundo, soberba da vida. Isso está escrito em Lucas, capítulo 4, do verso 2 ao 4. Vocês podem ler depois. Segundo, a soberba da vida. Aqui já está. Segundo, a soberba da vida. A soberba da vida, ela está relacionada à arrogância, à pretensão. No Éden, o homem, quando o diabo quando Satanás enganou Eva e Adão, a primeira coisa que ele colocou era ser semelhante, ou na posição, melhor dizendo, semelhante já era, mas na posição de Deus. Na posição de Deus. Na posição de Deus. Ou seja, o homem, ele quer ser Deus, ele quer colocar o seu eu na frente, ele quer colocar a sua arrogância, a prepotência na frente. E alguém que é soberba é alguém que muitas vezes para conquistar as coisas, para alcançar ostentação, ele usa a soberba na vida usando meio de desonestidade. Isso é soberba da vida. Desonestidade. Usa meios manchando a imagem dos outros. Soberba da vida. Usa meios passando a rasteira nos outros. Soberba da vida. Então, o erro não está em ter um carro bom, ter riqueza, ter ostentação. O erro não está nada disso. Porque Deus, ele quer que nós sejamos prósperos e abençoados. O erro está como usar meios para alcançar. Está relacionado à soberba da vida. O eu e a vontade, não os princípios de Deus. Então, quando o diabo, ele falou para Adão, para Eva, falando acerca daquilo que Deus tinha falado, qual foi o meio? Enganando, em primeiro lugar, eles foram iludidos, mas a soberba da vida fez eles transgredir. Então, a soberba da vida é o quê? Faz nós transgredirmos a lei de Deus, violarmos a lei de Deus. Se Jesus viesse usar a soberba da vida, ele iria estar violando a lei de Deus, a vontade de Deus. Então, quando ele não usa a soberba da vida para ostentar, para alcançar a glória do mundo, ele consegue cortar a cobiça da carne, ele consegue cortar a cobiça dos olhos. Por quê? Porque a necessidade física não conseguiu levar o erro. A necessidade dos olhos, que é a cobiça, não conseguiu levar o erro. E a soberba da vida, ela foi impedida para que ele viesse usar de desobediência com o Pai. Então, quando nós impedimos de satisfazer os nossos desejos humanos,
satisfazer os nossos desejos, a visão, a soberba da vida não sobressai. Significa o quê? Que vivemos em humildade, esperando em Deus. Entenderam? Foi isso que Jesus viveu e praticou. Posições teológicas para nós terminarmos. Cristo ele é o modelo de nós vencermos as tentações da nossa vida. Porque, primeiro, ele foi tentado para nos socorrer. Ele se identificou com a nossa natureza. Como homem, ele venceu o pecado. Então, ele é o modelo para nós vencermos o pecado. Modelo